Meu nome é Camila Montenegro e em 2017 e 2018 eu fui aprovada em 7 concursos públicos federais. Estou aqui hoje para te mostrar como eu resolvia questões nos sites de questões. Um pouquinho das minhas técnicas de estudo através das questões de concurso, de provas anteriores de concurso. Queria esclarecer aqui um ponto com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o site do Que Concursos, mas você aí em casa pode utilizar qualquer site de questões. Adapte as técnicas que eu vou mostrar aqui para o seu site de questões e bons estudos. Acompanhe aí. Vamos lá, pessoal. Aqui é o site do Que Concursos. Assim que você abre o site, essa é a página inicial. E eu faço questões clicando aqui em questões. Quando a tela abre, aparecem os filtros de questões, que são esses campos aqui, onde você coloca as opções para achar as questões que você está procurando, né? Sobre o assunto que você está estudando. O que é que eu preencho aqui nesses filtros? Eu sempre coloco a banca, vamos usar aqui como exemplo o CESP, a disciplina, direito administrativo, e o assunto. Vamos simular aqui que eu estivesse estudando atos administrativos. Outra coisa que eu também marco, para excluir questões anuladas e desatualizadas, eu sempre marco isso porque esse tipo de questão não é interessante estar fazendo. Também marco para aparecerem só questões não resolvidas, para sempre você estar fazendo questões novas, não ficar repetindo toda hora as questões que você fez. Então, questões não resolvidas são a melhor opção. E eu não marco, não mexo no nível. Eu faço questões de todos os níveis. E também na dificuldade, eu não mexo. Eu faço questões de todos os níveis de dificuldade e nem o cargo. Às vezes, uma questão de procurador, juiz, esses cargos mais altos, elas são mais fáceis do que questões de técnico, por exemplo. As bancas, elas pesam muito na mão a depender da concorrência, e a gente sabe que a concorrência para técnico é muito alta. Então, às vezes, uma questão de um nível, de um cargo maior, ela é mais fácil do que o do cargo de nível médio. Então, eu faço todos os níveis, todo tipo de dificuldade e de todos os cargos. Não restringo aqui na hora de fazer questões, não, tá? Outra opção que muita gente me pergunta: ah, Camila, eu boto para aparecerem só questões com comentários do professor ou não? Aí vai depender um pouquinho da sua realidade. Se você está começando agora, está para concurso, você não tem experiência na resolução de questões, eu acho uma boa, tá? Eu acho uma boa clicar nessa opção. Qual é a diferença? Vamos lá. Quando eu não clico, vamos ver quantas questões aparecem aqui para serem resolvidas. Ó, você vê que apareceram 353 questões, certo? Vamos clicar aqui só para ver a diferença, para aparecerem questões apenas que tenham comentários do professor. Filtrar. Ó, você viu quanto diminuiu o número de questões. Só tem 40 questões com comentários do professor. Lógico, né? Isso aqui tá levando em conta porque eu coloquei não resolvidas e eu já resolvi muitas questões. Então, mas de qualquer forma, dá uma diminuída muito grande no número de questões. E isso faz muita diferença, né? Mas se você está começando, 40 questões já é um número de questões razoável. O que é que você pode fazer? O que é que eu te recomendo? Clica aqui, marca essa opção, comentários do professor, filtra, faz todas essas questões olhando os comentários aqui do professor e quando terminar essas 40 questões, você vem aqui, desmarca e filtra de novo e faz o resto, tá? Quando você for fazer questões que não tenham comentários do professor, tem uma dicasinha bem legal. Quando você for olhar aqui os comentários da galera, clicar nesse item, mais úteis. Quando você clica em mais úteis, automaticamente o site vai ordenar os comentários pelos que têm mais curtidas. Vão aparecer primeiro os que têm mais curtidas. Quanto mais curtidas o comentário tiver, mais confiável ele é, tá? Então tente olhar só os comentários que têm mais curtidas. Tente também olhar comentários em que a pessoa se baseia
numa justificativa de um professor reconhecido. Eu vejo muito o pessoal colocando aqui as justificativas de professores do Estratégia, do Herbert Viana, de outros professores aqui. Então, isso é um indicativo bom, porque se ele está copiando e colando aqui a justificativa do professor, então ela é confiável sim, tá? Então, mais curtidas e justificativas embasadas em outros professores. Outra coisa que você pode fazer aqui, anotações. Essas anotações, diferentemente dos comentários, elas ficam só para você. As pessoas de fora não vão ver suas anotações. Então você pode vir aqui, pode basear a resposta da questão. Eu resolvi assim e assado, eu peguei esse artigo da Constituição, a resposta está na página desse livro, e copiar e colar aqui. É uma boa também para você até se auto-explicar, e quando você for resolver essa questão de novo depois, você ter a explicação da forma que você entenda. Então, é uma boa fazer anotações aqui também, tá? Que tem as aulas, né? Tem algumas aulas sobre esse assunto que eu escolhi, que é atos administrativos. Não gosto muito de ver videoaulas, eu acho que perde muito tempo. Videoaulas no site de questões, eu gosto mesmo de ver os comentários do pessoal, e às vezes o comentário do professor eu acho que é bem mais produtivo. Você perder um tempo vendo a videoaula, cada questão que você for fazer, eu acho que não é tão legal. Mas, quando você não tem outro material para estudar, você pode ver as videoaulas daqui, tá? Vamos lá, vou explicar um pouquinho da minha técnica de cadernos de questões. Como é que funciona os cadernos de questões? Os cadernos de questões nada mais são do que pastas dentro do que concursos, em que você guarda as questões que você mais gostou para serem feitas novamente depois, tá? Então, nada mais são do que pastas em que você coloca suas questões preferidas lá dentro organizadas. E aí, como é que eu faço para criar os meus cadernos? Eu venho na questão, vamos pegar aqui uma questão sem nenhuma opção, essa daqui, por exemplo, e clico em adicionar a um caderno. Quando eu clico em adicionar um caderno, eu venho aqui em criar um novo caderno. A criação dos cadernos, ela só precisa ser feita na primeira vez. Depois que você cria a primeira vez, é só ir adicionando questões dentro, tá? Então, a dica maior que eu dou na criação dos cadernos é nomeá-los da forma correta, por questão mesmo de organização. Eu sempre gostei, e eu te aconselho a fazer isso, a nomear com o nome da matéria, 2 pontos, o assunto. Por que eu gosto de nomear assim? Fica muito mais fácil de achar depois. Quando você tiver 202 cadernos, como eu tenho, você vai querer que a coisa esteja organizada, acredite. Então, nomeando dessa forma, matéria, 2 pontos, assunto, fica muito organizado, você acha com muita facilidade na hora que você estiver precisando resolver essas questões, tá? E clica aqui em OK, o caderno vai ser criado. Eu não vou criar agora porque eu já tenho um caderno nomeado com esse nome. Para adicionar a questão dentro do caderno, você vem aqui nesse espaçozinho, quadradinho branco, e procura pelo nome do caderno que você criou. Pessoal, como eu tenho muitos cadernos, tá vendo como é muito útil a nomeação correta dos cadernos, Fica tudo organizado por ordem alfabética e por assunto. Então, para achar, tudo de arquivologia ficou junto aqui, tudo de direito administrativo tá junto, você vê que eu achei o caderno que eu criei. Direito administrativo atos, achei de forma muito fácil, por quê? Porque tá organizado, tá por ordem alfabética. Então, eu venho aqui, clico aqui em cima, ele vai dizer que a questão foi adicionada ao caderno. Vou tirar aqui, só para não adicionar questões que eu não me interesso, tá? Botei só para mostrar para vocês. Então, é dessa forma que as questões são adicionadas dentro do caderno. Muita gente me pergunta, Camila, que tipo de questões eu vou guardar dentro dos cadernos? São só as questões que eu errei? Não, não necessariamente são só as questões que você errou. Eu gosto muito de guardar dentro dos meus cadernos questões que me lembrem pontos específicos do conteúdo que eu sempre esqueço. Eu também gosto de fazer, quando a matéria é muito grande, por exemplo,
licitações é um assunto muito extenso, eu pego várias questões de vários pontos, de vários tópicos desse conteúdo, de forma a quando eu for resolver de novo essas questões, eu fazer uma revisão geral no assunto. Por exemplo, licitações. Eu pego uma questão de modalidades, uma questão de critérios, uma questão de comissão, de licitação, uma questão de procedimento, uma questão de pregão, uma questão de dispensa, uma de inexigibilidade. Então, eu vou pegando questões de vários pontos do conteúdo de forma a ter um caderno bem completo. Quando eu for resolver de novo essas questões, eu vou fazer uma revisão geral em tudo. Então, guardo questões que me lembrem de pontos que eu sempre esqueço, guardo também questões difíceis, lógico, às vezes é interessante guardar esse tipo de questão, e guardo também essas questões que abordem o máximo de conteúdos possível daquele tópico que você está estudando, tá? Aí você continua a botar questões dentro do caderno. Por exemplo, aqui eu coloquei essa, aí eu vou para a segunda, venho adicionar um caderno, cadernos, procura o nome do caderno e clica em cima, ele vai adicionar a questão dentro do caderno, tá? E aí você vai fazendo automaticamente, é muito rápido, gente, vai colocando as questões que você mais gostou dentro dos cadernos. Para resolver, né, de novo essas questões, para achar essas questões de novo, você pode vir aqui no seu nome, na área superior direita do site, meu conteúdo, cadernos. Quando você clica aqui, abrem todos os seus cadernos. Vocês veem que eu tenho 202 cadernos que foram organizados com muito carinho nesses meus 3 anos de preparação para concurso. E olha como é fácil quando a coisa está organizada. Vamos dizer que eu tô aqui na véspera da minha prova e percebo que eu tô com dificuldade, que eu não tô mais me lembrando tão bem da matéria de remédios constitucionais. Ah, Camila, quero revisar remédios constitucionais. Dá uma olhadinha nas suas anotações, né? Naquele material que você preparou, os resumos, e vem aqui fazer as questões do caderno, porque as questões do seu caderno são as melhores questões daquele assunto que você achou durante toda a sua preparação. Então, é um material muito rico de revisão, tá? Então, para achar o seu caderno, por exemplo, de remédios constitucionais, eu venho aqui em palavra-chave, escrevo remédios, que é uma palavra-chave para remédios constitucionais, boto filtrar, pronto. Ele achou o meu caderno de remédios constitucionais. Entende como é fácil quando a coisa está organizada? Você clica em cima, ele vai abrir o seu caderno, o meu caderno no caso. Nesse meu caderno tem 108 questões sobre remédios constitucionais. Ah, Camila, você colocou 108 de uma vez, você fez esse horror de questão. Não, gente. Nos meus 3 anos de concurso, várias vezes eu resolvi questões sobre remédios constitucionais e fui acumulando dentro dos meus cadernos essas questões. Então, não foram de uma vez. Por exemplo, estou resolvendo um simulado, aí encontro uma questão de remédios constitucionais boa, eu vou lá e adiciono dentro do meu caderno que eu já criei há um tempão de remédios, entendeu? Então, isso vai sendo acumulado com o tempo. Cada vez que você resolve mais questões daquele assunto, mais questões você vai acumulando dentro dos cadernos. E aí você pode resolver as questões de novo aqui, que são o filé da matéria, né? Eu costumo dizer que são as melhores que você já encontrou. Pode olhar suas anotações, pode fazer outras anotações, enfim, é um material muito rico de revisão, muito rico mesmo, tá? Então, essa é a técnica do caderno de questões. O que é que eu faço mais aqui no Que Concursos? Ah, Camila, onde eu faço simulados? Eu gosto muito de fazer simulados através de provas anteriores. Venho nessa abinha aqui de provas, tá? Aí vem instituição. Vamos lá, por exemplo, quero resolver uma prova de TRT da FCC, por exemplo. Não preciso nem vir em instituição, eu posso vir logo na banca. Aí boto assim, FCC, venho aqui em palavra-chave, escrevo TRT. Pronto, ó, achei as últimas provas aqui da FCC de TRT. Vou pegar aqui do TRT do Rio Grande do Norte, 2017, ó, técnico judiciário, só para vocês terem noção. Vou clicar em cima. Aqui você pode fazer o download da prova, imprimir, fazer realmente como se fosse o dia da sua prova. Você pode imprimir o gabarito, inclusive edital. Eu não procuro edital no Google, meu povo. Eu vim direto aqui no site de questões e procuro, já pego o edital aqui, é muito mais fácil de achar, tá?
E você pode fazer a prova, né, como se fosse um simulado, ou você pode baixar aqui um pouco e resolver a prova online, aqui mesmo pelo computador. Eu não gosto muito, eu gosto mesmo de imprimir e fazer como se fosse realmente o dia da minha prova, com tempo, com tudo. Então, eu acho bem mais produtivo. Mas se você gostar, pode resolver online. Outra coisa que você pode fazer aqui, olha que interessante, aqui mostram todas as disciplinas que caíram nesse concurso, no TRT do Rio Grande do Norte, que eu peguei aqui como exemplo. Você vê, ó, dá para você fazer uma análise. Português é uma matéria muito importante, caíram 19 questões. Né? Foi a matéria que mais caiu questões. Depois, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que muita gente acha que é besteirinha, que vai cair uma questão. Caíram 10 questões. Caiu mais questões de direito da pessoa com deficiência do que próprio direito do trabalho, gente. Olha que absurdo. Então, dá para você fazer essa análise das provas anteriores através do número de questões. Inclusive, você pode abrir aqui a aba e ver os assuntos dentro daquela matéria que caíram nessa prova. E aí muita gente me pergunta, ai Camila, aqui tem 19, mas se você somar aqui vai ter muito mais do que 19. Mas, gente, é porque tem questão que cobra mais de um assunto, então por isso que não bate esse número. E aí você pode ver as coisas mais importantes, ó, 10 questões de interpretação, aí teve 4 de verbos, 5 de sintaxe. Então, assim, dá para você fazer esse tipo de análise aqui, tá? E, inclusive, dá para fazer só as questões. Se eu clicar aqui nesse 19, por exemplo, eu vou fazer as 19 questões de português no próprio site de questões. Então, é por aqui que eu faço simulados. Na verdade, eu simulo uma prova anterior, tá? Ah, Camila, mas o meu concurso não tem muita prova anterior, tá meio quebrado e tal. Dá para fazer simulados por aqui? Dá também. Vamos lá. Eu venho aqui em início, meus mini simulados. Venho aqui, boto novo. E aí, esses mini simulados são por disciplina, tá, galera? Eu venho aqui, por exemplo, vamos lá, administração geral. Vamos dizer que eu vou fazer um mini simulado de administração geral. Ah, Camila, mas não são todas as matérias de administração geral que caem no meu concurso. Tudo bem, você vem aqui e tira o que não vai cair, não tá lá no meu edital, esses conteúdos. Então, você vem e tira, tá? Tira tudo que não vai cair, que não tá no seu edital. Pronto, tirei tudo que não me interessa, venho aqui para os demais filtros, né? Vamos colocar a banca CESP aqui. Aí a minha prova do CESP não é múltipla escolha, é certo ou errado. Bota certo ou errado. Não aconselho mexer na escolaridade, você pode inclusive escolher os anos, último ano, últimos 2 anos. Eu boto todos os anos. Incluir somente questões que eu nunca resolvi. Isso é muito legal, gente. Se eu fosse vocês, eu marcava essa opção. Por quê? Porque aí vai realmente ser o simulado, vão ser questões inéditas que você não resolveu ainda, né? Se você fizer questões que você já resolveu, vai estar meio que burlando o sistema, então deixa marcado aí essa opçãozinha. E aqui, você pode escolher quantas questões vai ter o seu mini simulado. Vou colocar aqui 19, vou colocar 20 questões nos meus mini simulados. Inclusive, posso limitar o tempo de cada questão. Se eu quiser, né, treinar ser um pouco mais rápida, eu posso limitar aqui o tempo para resolver em cada questão. Mas eu vou deixar tempo livre, tá? Criar agora. E aí ele vai criar um mini simulado. Posso imprimir, tá? Para quem não gosta de fazer no computador. E aí aqui eu resolvo, né? Clico certo, errado. E ele não diz na hora se eu acertei ou errei, ele só diz no final. Vamos lá, clicar aqui em uma só para testar, tá? Eu posso, inclusive, clicar aqui em revisão e ir para a questão 2, que eu já respondi, e mudar a alternativa. E aí, no final, quando eu terminar todas as questões e botar finalizar, ele vai mostrar... Tirei 0, né? Enfim, ele vai mostrar o que foi que eu errei, o que foi que eu acertei, vai botar para eu ver a questão, eu vou saber por que eu errei, por que eu acertei. Enfim, ele vai dar um resultado aqui, tá? É bem interessante essa técnicazinha dos mini simulados que tem nesse site de questões. Gosto bastante. E é isso, pessoal. Mais ou menos o que eu mexo aqui no Que Concursos. Também vou mostrar para vocês como é que eu faço o salvamento dos meus filtros. Não é uma coisa assim, essencial para minha preparação, não.
só economiza um pouquinho de tempo. E aí tempo, né, a gente sabe que tempo é vida. Então, eu gostava de fazer isso. Como é que eu economizo um pouquinho de tempo aqui nos meus filtros? Eu venho aqui, aí coloco aquelas mesmas coisinhas de sempre, banca, disciplina. Eu só não preencho o assunto. O resto tudo eu preencho normal. Não resolvidas, não mostrar anuladas, não mostrar desatualizadas. Quem gosta, né? Comentários do professor. Enfim, bota tudo do jeito que você quer. Se você quer só questão de 2018, você vem aqui, preenche tudo. Normalmente, eu nem boto muito ano, porque ele já meio que mostra, ó, as primeiras questões, normalmente ele bota dos anos mais recentes, então tem um pouquinho de preguiça de preencher isso, mas para quem gosta, eu aconselharia botar até no máximo aí 2014, acho que é um bom tempo um bom número de anos. E aí você só não preencheu o assunto, né? E aí você vem aqui salvar e vai dar um nome para esse salvamento de filtros. Nesse meu caso aqui, eu colocaria desse jeito, CESP, Direito Administrativo, e colocaria salvar. Não vou salvar agora porque eu já tenho um filtro salvo desse jeito. Aí eu vou te mostrar por que eu fiz isso. Da próxima vez que você for estudar Direito Administrativo, né, que você vier aqui no que concursos em questões, o que vai acontecer? Para você não ter que preencher tudo isso de novo, perder esse tempinho, você vem aqui em filtros salvos, CESP, Direito Administrativo, e aí ele vai preencher automaticamente tudo que você salvou naquele filtro. Então, você só vai precisar preencher uma única coisa, que é o assunto, que é o que muda mesmo de um dia para o outro de estudo, né? Então, a única coisa que você vai precisar preencher é o assunto. Que aí eu venho aqui em poderes, na administração, boto filtrar, pronto. Economizei um tempinho, né? Então, já ajuda bastante. É assim que eu crio os filtros. E aí você pode criar um para direito administrativo, para direito constitucional, para cada banca, né? No meu caso, como eu respondia mais CESP, eu criei mais para o CESP, mas nada impede que você faça aí do jeito que você achar melhor, tá? Então é isso, pessoal, como eu faço mais ou menos, mexendo aqui no que concursos, aqui também tem aulas, ó, tem videoaulas, cursos completos, você pode assistir as videoaulas. Assim, eu acho que as videoaulas do site de questões não são a expertise do site. A expertise do site são mesmo as questões, tá? Então, assim, eu via essas videoaulas? Não. Eu só via essas videoaulas do site de questões quando eu não achava as videoaulas em outros cursos especializados. Por exemplo, no meu edital veio uma leizinha lá, chatinha do RDC, que eu não encontro no curso regular. Aí eu venho aqui e assisto por aqui, entendeu? É meio que um quebra-galho. Mas é interessante? É interessante, é mais um material que você tem, tá? Então, basicamente, eram essas as opções que eu mexo aqui na minha preparação, que eu fazia na minha preparação para concursos. Espero ter ajudado vocês. Boa sorte e aproveitem a dica aí. Valeu!